Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de juros compostos. Bom, nós já vimos questões que pedem para a gente encontrar o montante, que pedem para a gente encontrar os juros, o capital e a taxa. Falta a gente ver como que faz para a gente resolver um exercício que pergunte para a gente o valor e peça para a gente encontrar o tempo. Então, eu acho que é o caso mais difícil, assim, não é difícil, sim, mas é o mais difícil dentre os outros casos que a gente viu. Então, eu creio que essa é a nossa última etapa aqui do nosso estudo de juros compostos. E é isso aí, prestem bastante atenção, porque eu vou ter que relembrar um conteúdo aqui antigo que provavelmente vocês já esqueceram, ou não entenderam quando estudaram, enfim, vamos lá. Bom, galera, antes de entrar no exercício, no exemplo em si, eu quero relembrar com vocês um pouco o conteúdo de logaritmo. Não sei se vocês se lembram disso, se vocês estudaram. Geralmente é um conteúdo que a gente vê nos primeiros anos. Na época que eu estudei, se eu não me engano, eu vi no segundo ano. Mas eu creio que atualmente se estuda isso no primeiro ano. Aí depois que estuda logaritmo, estuda as funções logaritmos, etc. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma recordação aqui desse estudo de logaritmo. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai precisar disso aqui para resolver esses exercícios que pede para a gente encontrar o tempo. Muito bem, então vamos lá. Logaritmo, quando você encontrar em uma calculadora, ou em algum livro, ou em alguma outra coisa, algum exercício, uma expressão mais ou menos com essa cara aqui, isso é um logaritmo. Quando aparecer esse termo log, é logaritmo. É um cálculo que a gente faz que se chama logaritmo. Que cálculo que é esse? Quando a gente resolve esse tipo de conta, o que a gente está resolvendo? Que tipo de conta que é essa? Por exemplo, quando a gente resolve uma raiz quadrada, sei lá, do 25. Que tipo de conta é essa? Isso aqui é como se o exercício estivesse perguntando para você qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25. Então, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? Então, é como se o exercício estivesse perguntando isso para você. Quando a gente vai resolver uma potência, o que essa conta aqui está perguntando para a gente? Ela é como se ela estivesse falando assim: quando a gente multiplica o 10 por ele mesmo duas vezes, qual é o resultado que a gente vai obter? Então, por trás dessas expressões, há uma pergunta matemática sendo feita para você. No caso do logaritmo, que pergunta que é essa? Bom, então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Imagine que eu tenha um logaritmo e nos logaritmos a gente sempre vai ter números nesses lugares que eu vou colocar aqui. Ó. Esse A está representando um número qualquer, esse B está representando um número qualquer e esse C está representando um número qualquer. Vamos entender isso aqui, tentar entender isso aqui. Esse A se chama base do logaritmo. Base do logaritmo. Vou colocar só log aqui para andar mais rápido. Esse C se chama
logaritmo. Professor, mas logaritmo não é isso aqui? Ora, se isso é igual a isso, eu também posso chamar o C de logaritmo também, porque esse C aqui ele é o resultado dessa conta, né? Mas calma, podem ficar calmos que as coisas vão esclarecendo, tá? Então isso aqui é logaritmo. E esse número que fica aqui, ó, ele é chamado de logaritmando. Lembrando, galera, que eu estou fazendo uma explicação aqui bem superficial, tá? Porque não é o foco a gente estudar logaritmo, demandaria várias aulas para a gente estudar isso aqui. Que é só uma base mesmo para a gente conseguir resolver esse exemplo aqui acima. Então tá aí o nome dos termos. Então, esse A é a base do logaritmo, o C é o logaritmo, é o resultado dessa conta, né? E o B é o logaritmando. Esqueci de colocar aqui, logaritmando. Coloquei só logaritmo também. Logaritmando. Se vocês forem copiar isso aqui no caderno, pode ser proveitoso, tá? Aí eu vou apagar. Qualquer coisa, vocês voltem os vídeos aí. Volta o vídeo para trás para ver esses termos. Muito bem. Então, que tipo de conta é essa, galera? Essa conta é como se ela estivesse perguntando o seguinte para a gente, ó. A elevado a C é igual a B. Então, esse logaritmo, eu também poderia estar escrevendo ele dessa forma aqui, ó. A elevado a C é igual a B. Então, resolver essa conta é isso aqui. Vamos ver um exemplo aqui com números. Vamos colocar aquele exemplo que aparece aqui, ó, que eu tinha colocado aqui antes. Log de 8 na base 2. Como que a gente lê isso aqui? Log de 8 na base 2. Como que a gente resolveria essa conta? Log de 8 na base 2. Bom, como eu não sei a resposta desse log a princípio, eu vou colocar aqui x porque eu não sei qual vai ser o resultado, né? Aí como que a gente poderia interpretar essa situação? 2 elevado a qual número, ou seja, 2 elevado a x, 2 elevado a qual número, é igual a 8? 2 elevado a qual número é igual a 8? A 3. Porque o 8 ele pode ser escrito como 2 elevado a 3. Aí, quando você tem duas potências de bases iguais separadas por uma igualdade, os expoentes também têm que ser iguais. Aí, x é igual a 3. Beleza, galera? Então, é basicamente isso aqui que a gente estuda em logaritmo. É lógico que envolve outras situações também. Vamos fazer outro caso aqui. Log de 16 na base 2. Qual é o resultado? Log de 16 na base 2. Bom, eu não sei, vou chamar aqui de x. Aí, essa conta é como se ela estivesse perguntando para mim. 2 elevado a qual número é igual a 16? Qual número tem que estar no expoente do 2 para que o resultado seja 16? Então, 2 elevado a qual número é igual a 16? Bom, aí você tem que lembrar que o 16 ele pode ser escrito como 2 elevado a 4. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes é igual a 16. E 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então eu posso escrever o 16 como 2 elevado a 4. Aí x é igual a 4. Muito bem. Então, assim, eu sei que tá bem superficial, né, galera? Mas, assim, é só pra gente utilizar isso aqui, não ficar muito estranho. Que se eu fosse chegar lá, gente, vamos usar o log. Ia ficar a coisa mais estranha do mundo, né? Aí, o que que acontece, galera? Nas calculadoras... deixa eu até colocar a calculadora aqui. Não vou colocar agora não, mas deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Na calculadora aqui do notebook e na calculadora do celular,
eu creio que não tem como colocar a base do logaritmo. Só tem como você colocar assim, ó, log de 2, por exemplo. Não tem como você colocar esse número que fica aqui embaixo, que eu estava colocando aqui embaixo, que é a base do logaritmo. Então, como que seria para você calcular isso na calculadora? Bom, se tem essa função aqui na calculadora do notebook ou do celular, se tem, eu desconheço, tá? Eu creio que não tem. Só que aí eu achei um site, que eu vou até mostrar para vocês mais para frente, que faz esse cálculo colocando a base aqui, tá? É comum aparecer logs sem um número visível aqui na base. Isso é muito comum. Quando isso acontece, o que significa? Quando você encontrar um logaritmo que não tiver uma base, não tiver um número visível aqui embaixo, é porque essa base é 10, tá? Sempre que a base for 10, o exercício não vai colocar esse número 10, ele vai omitir porque já vai ficar implícito que tem um 10 invisível lá, tá? Então, log do 5 é log do 5 na base 10. Log do 6 é log do 6 na base 10. Sempre vai ter um 10 invisível aqui, ó. Então, lá nessa calculadora aqui do notebook, do meu celular, eu tenho a impressão de que ele só calcula os logs que tem base 10. Porque o log que aparece lá, ele já vem sem esse número aqui embaixo. Não, parece que a gente não tem a opção de colocar um outro número aqui embaixo. Então, nesse caso, vocês vão precisar, se um dia vocês forem precisar disso, vocês vão ter que ter uma calculadora mais sofisticada. Ou vai ter que cair um exercício que dê para você calcular na mão, igual esse que a gente fez aqui, tá? Mas os que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é extremamente difícil de calcular eles na mão, no raciocínio. Tá? Bom, então vamos lá para o exercício. Eu vou apagar esse nome aqui. E antes de tudo, eu vou mostrar a calculadora lá para vocês que eu vi, caso vocês queiram acessar. Só um momento. Olha só, galera, essa calculadora aí, ó. O site é esse que vocês estão vendo aqui acima, calculadoraonline.com.br/básica. Então, por exemplo, ó, aqui tem o termo log, né? Deixa eu apagar esse 3 aqui, porque eu fiz uma conta aqui. Vixe, cadê o local de apagar, né? Uai, galera, não tô achando o local de apagar. Ah, é aqui, ó, limpar. Beleza. Bom, vamos lá, então. Aqui tá o log. Aí, quando eu clico aqui, ó, aparece essas opções aqui, ó. Aí, esse x, o número que eu escrever aqui nesse x vai ser a base e no y vai ser o logaritmando. Então, aquela conta que a gente fez lá, log de 8 na base 2. Então, o y é 8 e o x é 2. Log de 8 na base 2. Aí eu aperto aqui em calcular, ele calcula, dá 3. Igual a gente tinha feito agora aqui, ó. Log de 8 na base 2 dá 3. Vamos fazer aquela outra que a gente fez do log de 16 na base 2. Então, log, aí o logaritmando é 16, a base é 2. Aí tá vendo, ó? Dá 4. Perfeito então, viu, galera? Então, quem quiser utilizar essa calculadora, com certeza tem outras também, tá? Só se digitar lá calculadora online, que deve que tem outras que faz esse tipo de cálculo aqui, ó. Então é isso. Na calculadora do meu notebook, não tem isso, quer ver? Aqui, ó. E tem um detalhe, hein, galera? Aqui na calculadora do meu notebook, eu tenho que apertar o número primeiro para depois apertar o log. Eu não posso apertar o log, tá vendo? Da entrada é inválido. Eu não posso apertar o log primeiro para depois apertar o número. Já na calculadora do meu celular, eu aperto o log primeiro para depois apertar o número que vai estar no logaritmando. Só que aqui, ó,
Tá vendo? O log, ele não tem aquele número que fica na base. Então aqui só tem log na base 10. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Pode ser que tenha um outro método aqui que eu não sei. Mas enfim, vamos lá então para o exercício. Já foi 15 minutos de aula só falando disso aqui. Então vamos lá. Bom, esse exercício aqui, galera, além dele ser diferente por conta de perguntar para a gente qual é o tempo, ele também vai ser um pouquinho diferente porque vai ter dois termos desconhecidos aqui. Aliás, vai ter três termos desconhecidos nessa conta. Só que o exercício quer encontrar apenas um deles, que é o tempo. Então, olha só, ele é bem interessante. Ó. Qual é o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique seu valor? Esse exercício aqui não fala que ele é de juros compostos, mas eu tirei ele de um site que era só para juros compostos. Então, é por isso que não está falando aqui, tá? Bom, então vamos lá. Vamos interpretar esse exercício. Vamos supor que você aplicou um certo capital, um certo dinheiro na poupança, por exemplo, ou em algum outro lugar. E observe que o exercício não está falando que capital é esse, hein? E a taxa desse banco é 3% ao mês. Então, a cada mês, esse dinheiro ele vai ser aumentado em 3%. Então, a cada mês, esse dinheiro vai ser aumentado em 3%. Qual é o tempo que vai ter que se passar para que esse capital dobre o seu valor? Para que o montante seja o dobro do capital, para que o capital dobre esse valor. Então, qual é o dinheiro que você teria que colocar na poupança? Quer dizer, qual é o tempo que você teria que deixar o capital lá na poupança para que ele dobrasse o seu valor, tendo uma taxa de 3% ao mês? É isso que o exercício está perguntando para você. Então, vamos aos dados. Ó. Qual é o tempo necessário? Então, o exercício quer que eu encontre o tempo. Já vou escrever aqui, ó, T ponto de interrogação. É o que o exercício quer que eu encontre. Isso aqui é só para te ajudar, tá? Não é obrigado a ficar... Vocês não são obrigados a ficar escrevendo isso aqui, embora eu recomendo muito. Qual é o tempo necessário para que um capital, como ele não falou que capital é, eu tanto posso deixar a letra C, mas eu acho mais interessante chamar ele de X, tá? Ou Y, qualquer outra letra aqui. Então, qual é o tempo necessário para que um capital que eu não sei, estou chamando de X, a uma taxa de 3% ao mês... duplique o seu valor. Então ele quer que haja um montante, um resultado final, que seja o dobro do capital. Ele quer que o capital seja dobrado. Então se o capital é X, o montante vai ser 2x. Então é isso. Qual é o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa de 3% ao mês duplique o seu valor? Muito bem. Então vamos lá para a nossa fórmula. O montante aqui no caso vai ser 2x. O capital vai ser x. Abre parênteses. 1 mais a taxa, que é 3%, que é a mesma coisa que 0,03. Elevado ao tempo que eu não sei, vou deixar a letra T. Se você quiser chamar de alguma letra também, você pode. Você só não poderia chamar de x aqui, porque eu já chamei o capital e o montante aqui de x, né? Então, se você chamar de x aqui, você vai errar. Se você já chamou uma outra coisa de x, o tempo vai ter que ser outra letra, se você quiser chamar de outra letra. Muito bem. Aí agora vamos começar a resolver. Como não dá para a gente resolver esse parênteses agora, eu vou passar esse x que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, vai estar 2x, aí o x vem para cá dividindo. Desse lado aqui vai ficar só o parênteses. Já vamos fazer essa soma desse parênteses aqui, galera. Ó, 1 mais 0,03 dá 1,03 elevado a t. Aí x dividido por x cancela, sobra só o 2.
fica 2 igual a 1,03t. Aí agora entra a jogada do log, galera. Quando acontecer esse tipo de situação aqui, ó, que vocês estão vendo, você pode utilizar o log para te ajudar. Eu vou apagar esse T, tá aparecendo um símbolo nazista aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Que situação que eu estou falando? Quando o termo desconhecido aqui é o expoente de um número. Não é muito comum, né? Assim, nas contas que a gente fez, a gente ter o termo desconhecido aqui nesse lugar. Quando isso acontecer, vocês vão ver agora que vocês podem utilizar o log. Como que a gente vai utilizar ele? Lembra que tudo que a gente adiciona em uma equação, a gente tem que fazer dos dois lados? Porque se a gente não fizer dos dois lados, a igualdade é quebrada, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Então, vai ficar aqui, ó, logaritmo de 2 e logaritmo de 1,3 elevado a t. Como esses logs que estão aqui, eles não têm um número visível aqui embaixo, é porque eles têm um 10 invisível aqui, ó. Então, eles são logs de base 10. Estão se sentindo bem? Mas aí você não precisa escrever esse 10 aí, porque ele fica invisível. Você teria que escrever se fosse outro número. Muito bem. Aí agora, galera, a gente tem que resolver isso aí. Aí você me pergunta, professor, mas o que a gente ganha colocando esse log aqui? Tá parecendo que a gente está enfeiando a conta, né? O que acontece? Lembra que o nosso objetivo é, por enquanto, né, é tirar esse t daqui de cima. A gente quer tirar ele daqui de cima. Então, o log ele vai servir para isso. O que acontece? Existe uma propriedade, quando a gente está trabalhando com logs, que fala o seguinte, ó. Quando você tiver um logaritmo e o logaritmando, que é esse número que fica aqui, ó, ele tiver um expoente, que não seja 1, né? Que seja um expoente diferente de 1, porque um número elevado a 1 é o próprio número, não tem relevância, né? Mas quando ele tiver um expoente aqui diferente de 1, tem uma propriedade que fala que isso é a mesma coisa que você passar esse número para cá, multiplicando, e deixar o logaritmo aqui. Então, existe uma propriedade logaritmo que garante que isso sempre vai ser igual a isso. Então, sempre que eu tiver um logaritmo que tem o logaritmando com um expoente diferente de 1, eu posso passar esse expoente para cá, multiplicando o logaritmo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa parte aqui, ó. Então, eu vou repetir esse log aqui de 2 para a gente resolver mais para frente. Quem quiser já responder agora também pode. E o que a propriedade fala? Fala que eu posso passar esse t para cá, multiplicando. Então, vai ficar t que multiplica o log de 1,03. Aí agora é resolver, galera, essas coisas aí, viu? Só que esses logs aí, eu vou escrever aquela coisa lá de novo pra gente ficar acompanhando aqui. Fazer esses logaritmos aí na mão não é fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai ter que usar a calculadora. Então, né, o t que estava aqui, ó, nós passamos ele para cá multiplicando conforme a propriedade garante que a gente pode fazer. Bom, se a gente fosse resolver esse log de 2 aqui, como que seria, hein? Lembre-se que ele tem uma base 10, né? Então, a gente teria que pensar o seguinte, ó. Log de 2 na base 10. Qual é o resultado? Não sei, vou chamar de x. Então, é como se o exercício estivesse perguntando assim, ó. 10 elevado a quanto? A quanto? É igual a 2. Então, 10 elevado a qual número é igual a 2? Bom, extremamente difícil, né? A gente encontrar essa resposta aqui.
A mesma coisa se a gente fosse resolver isso aqui na mão também. Log de 1,03. Aí tem uma base 10 invisível aqui, né? Então, qual é o resultado disso aqui? Não sei. Vou chamar de y, por exemplo. Então, 10 elevado a y, 10 elevado a qual número, é igual a 1,03. Qual é o número que tem que estar aqui para que 10 elevado a ele seja igual a 1,03? Muito difícil também. Então, por isso a gente vai usar a calculadora. Aí, como esses logs eles têm base 10, a calculadora aqui do notebook consegue fazer e a do celular também. Com certeza seu celular, se ele for... Acho que seu celular tem essa calculadora aí, com certeza, quase que certeza. A não ser que ele seja assim bem antigo. Então, deixa eu colocar a calculadora aqui pra gente fazer. Então vai ficar assim, galera. Conforme eu falei para vocês, na calculadora aqui do meu notebook, eu escrevo o número primeiro para depois colocar o log. Na do celular eu coloco o log primeiro, pelo menos no meu. Então aqui, ó, eu vou calcular esse log de 2. Então vou escrever 2 e vou apertar na tecla log. Aí dá aquele resultado lá, ó. Como são muitos números, eu vou colocar aqui 5 casas depois da vírgula, acho que tá bom. Como o número que vem em seguida é um 9, é um número maior que 5, eu posso arredondar esse 2 para 3. Então vai ficar 0,30, 10, 3. Muito bem. Então o que isso significa, galera? Que 10 elevado a 0,30, 10, 3 é aproximadamente 2. Tá? Não é igual a 2 porque a gente teria que escrever aqui todos aqueles números lá em cima. E mesmo assim não seria tão exato assim. E agora vamos repetir esse t e resolver esse log de 1,03. Da mesma forma aqui na calculadora. Então, deixa eu abaixar aqui. Então vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Então escrevo 1,03 e aí clico na tecla log. Aí eu vou pegar 5 casas também, ó. Aí como o número que vem em seguida é o 7, eu posso arredondar esse 3, esse último 3 para 4. Então vai ficar 0,012 84. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Estou calculando de novo aqui na calculadora. É isso mesmo. Bom, galera, agora fica fácil, né? Esse número aqui está multiplicando o t, eu posso passar ele dividindo. Então fica 0,03013 dividido por 0,01284. Fazendo essa divisão, nós vamos obter o resultado de 23,44 e mais um monte de números. Aí arredondando fica 23,44. Como a taxa aqui foi aplicada ao mês, a gente tem que esse tempo aqui é meses. Então, concluindo aqui o exercício, para que um certo capital, independente de qual seja ele, a uma taxa de 3% ao mês duplique o seu valor, é necessário que se passe 23 meses,44. 23,44 meses. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso exercício de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E até a próxima. Falou!